Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos. Hoje nós teremos o imenso prazer de aprendermos sobre o conhecimento, o arrependimento bíblico e frutífero. Ou melhor dizendo, conhecendo, esse arrependimento, de que forma surge esse arrependimento na nossa vida e por que é necessário se arrepender, de uma forma bíblica, claro. E já que é de uma forma bíblica, esse arrependimento, ele provoca em nós uma vida frutífera. Nós iremos aprender quem é que provoca esse arrependimento, por que provoca e que frutos, mais ou menos, são esses. Lembrando que o canal EBD em Foco, ele oferece para cada um dos assinantes cursos, dentre eles, conhecimento bíblico, conhecimento didático, como usar em sua escola bíblica dominical o slide para apresentar para os seus alunos, para que fique melhor seus alunos, e muitas outras coisas. Você pode entrar pelo canal, no site EBD em Foco, pelo site www.ebdemfoco.com, ou você pode também clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link, se você estiver assistindo pelo YouTube, e você clicando nesse link será direcionado para a nossa plataforma. Amém? Eu quero aqui também falar um pouco sobre em relação ao slide passado, comentário passado, o comentário ficou pronto, Eu cheguei a gravar, só que na nossa cidade, onde eu gravo, a gente colocou para enviar para o canal, Ele enviou, acho que uns 80% mais ou menos, e aí não foi mais, E quando eu fui ver, já tinha passado o dia e tal, e eu nem tinha prestado atenção. E então, essa semana eu fui ver depois, lá para segunda-feira, e não tinha colocado no canal o vídeo. Então eu quero pedir perdão a cada ouvinte, a cada professor, a cada um que admira o nosso trabalho, com todo respeito, claro, dos outros, mas eu quero pedir perdão a você, ouvinte, professor, aluno, que esperou o nosso comentário da lição passada, mas não chegou a ver no canal por falta da internet, Então, toda vez que eu gravo um vídeo, realmente demora um pouco para mim conseguir colocar na internet, colocar no canal, porque na nossa cidade aqui há um problema, questão de internet, Não é como, por exemplo, as grandes cidades, que é tudo internet em fibra ótica, como por exemplo, na nossa cidade aqui tudo é naqueles via satélite, então demora um pouco mais, amém? Só esse leque que eu queria abrir, que eu iria justificar por qual motivo a gente não conseguiu colocar a lição passada, amém? Vamos aprender então sobre a lição de hoje, lição número 4, com o tema que eu falei ainda há pouco, conhecendo o arrependimento bíblico e frutífero. Antes de nós adentrarmos a esse conhecimento, a conhecer este tema, é necessário nós entendermos, e eu acho que todos vocês que estão assistindo ou ouvindo o canal EBD em Foco, devem ter visto a lição número 2, onde falou sobre o pecado do homem, o pecado que afeta o homem, correto? Então, para a gente aprender sobre por que necessitamos arrepender, já que nós necessitamos arrepender-se, de que, Tiago? Nós necessitamos se arrepender dos nossos pecados. Na lição número 2, falou que nós éramos, por natureza, os filhos da ira. Falou que nós, em Adão e Eva, tínhamos pecado, mas em Cristo Jesus poderíamos obter a vida eterna. Então, o homem pecou em Adão e Eva, Pelo pecado de um homem passou-se a todos os homens. Paulo falou isso em Romanos 5, E como esse pecado entrou por um homem no mundo, E esse pecado passou-se a todos nós. Tiago, me prova que esse pecado passou-se a todos nós. Simples, todos os dias nós lutamos constantemente, nós agora que somos salvos em Cristo Jesus, lutamos constantemente para não tropeçarmos. E, infelizmente, quase todos os dias nós tropeçamos em algumas coisas. Ah, Tiago, mas eu não mato, eu nunca roubei. Ah, mas muitas das vezes nós olhamos para, por exemplo, uma casa de um vizinho, uma casa muito bela. Outra vez nós olhamos dentro da casa, nós enxergamos uma televisão aí de última geração. E muitas das vezes nós ficamos com aquele desejo, com aquela ganância, com aquela vontade de ter, E às vezes, como você não possui, às vezes você até joga uma praga, nem para essa televisão queimar. Tiago, existe pessoas assim? Claro que existe. Existem pessoas que olham para as coisas dos outros e colocam tanta ousura nas coisas dos outros e acaba desejando mal para eles, porque eles têm, E no caso a pessoa não tem. Então, se nós prestarmos atenção, todos os dias nós cometemos uma falha.
Às vezes nós adoramos se quer o nosso Deus verdadeiramente, mas vamos ao culto, só vamos ao culto porque tem lá um pregador de fora. Eu estou idolatrando o pregador, entendeu? Às vezes você gosta de escutar somente um cantor, isso é idolatria de um cantor. Então, pecados assim, que às vezes são desapercebidos aos nossos olhos, se nós formos enxergarmos, se nós botarmos ao pé da letra realmente, nós cometemos muitos e muitos pecados. Aqui eu citei poucos exemplos, mas só é uma forma de você entender que realmente nós, seres humanos, cometemos pecados dia após dia e temos que ter uma convicção. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos que ter uma convicção. Temos que dedicarmos ao Senhor, né? Pedimos a Ele sabedoria para que Ele venha nos ensinar, pedir para o Espírito Santo nos instruir a não tropeçarmos naqueles mesmos tropeços que nós tropeçamos antemão lá no passado, né? E agora, já nós salvos em Cristo Jesus, não devemos mais tropeçar. Amém? Ficou um pouco longo aqui esse comentário para nós podermos entrar na necessidade desse arrependimento, mas só que era necessário nós aprender, eu falar um pouco sobre isso no começo da lição, até porque para você entender o contexto daquilo que nós iremos usufruir nessa escola bíblica dominical. Bem, tá bom, vamos lá então. Textual. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos, né? Eu vou avançar aqui, até porque lá na frente nós vamos falar sobre esses frutos que nós iremos produzir, né? Quem é que produz esses frutos, Tiago? Né? Lá na frente nós iremos aprender. O arrependimento vai além de uma confissão. Ele é gerado na alma, exposto em palavras e vivido em atitudes. Lembra lá, me esqueci agora quem falou, mas está no Novo Testamento, uma das cartas, falou que diz assim, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Né? Aqui, o arrependimento, ele sequer está falando assim, hoje eu aceito a Jesus. Não tem quando o pregador fala assim, quem é que quer aceitar a Jesus como seu suficiente mediante Salvador? Aí alguns vão lá, né? E vão lá na frente, dobram os seus joelhos, e ali eles querem aceitar um Jesus que salva. Mas eles não querem um Jesus Senhor. Quer um Jesus Salvador, mas não quer um Jesus Senhor. Então, esse daí não é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento é aquele que leva você a confessar que você necessita de um mestre, que você necessita de um Salvador, porque você em si não consegue se salvar. E então, essa salvação é tão grande na sua vida, que a palavra de Deus diz que o Evangelho do Senhor de Deus, ele é poder de salvação, ele é poder de mudança na vida das pessoas. Então, aquele que crê em Cristo, ele não vai continuar roubando. Se ele roubava, ele não vai mais roubar. Se ele matava, agora ele não vai mais matar. Entendeu? Se ele se prostituía, agora ele não vai mais se prostituir. Por quê? Porque esse arrependimento gera mudança na vida da pessoa. Gera uma transformação na vida de qualquer um que crê na palavra de Deus. Texto de referência vai citar aqui sobre os dois filhos, né? Um fala para o pai que não ia, né? Mas depois ele vai, o pai pede para ele fazer algo, né? E ele pega e fala, não, pai, eu não vou. Mas depois ele acaba se arrependendo, né? A Bíblia diz que ele se arrepende, então ele faz aquilo que o pai falou. E o segundo filho, a Bíblia diz que ele fala para o pai dele, não, pai, eu vou. E acaba não indo. E aqui no versículo 31, o texto de referência diz, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, sem nenhuma dúvida. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Existem muitas pessoas, né, que fica prometendo para Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Senhor, me dá isso que eu vou fazer, vou fazer. Só que aí ele acaba não fazendo. E existem muitas pessoas, cristãos, que isso é claro, eu estou falando de pessoas que creem em Cristo, pessoas que estão na obra do Senhor. Existem muitos que acabam dizendo, não, eu não quero esse cargo. Eu não quero esse cargo porque esse cargo vai me dar muito trabalho, eu não quero me empenhar na igreja nesse ano. Né? Vou para o lado do cargo aqui agora. Mas aí, a consciência dele pesa. E ele fala assim, poxa, mas eu não posso ficar de mãos atadas. Eu não posso ficar com as minhas mãos encolhidas, né? Se elas podem abençoar alguém, eu não vou ficar com elas encolhidas. Então, ele se arrepende daquilo que ele falou para o seu líder espiritual e ele decide fazer alguma coisa. Quem é que foi mais louvável aqui na atitude? Aquele que aceitou o cargo e não fez nada? Ou aquele que não aceitou o cargo,
mas se arrependeu e fez. É claro que é aquele que não aceitou e se arrependeu e fez. Amém? Então isso se chama um arrependimento. Arrependimento, isso quer dizer, esse texto de referência está querendo aqui abrir um leque na nossa mente, né, na nossa visão, para que nós possamos entender o que é um arrependimento. Né? O arrependimento é você reconhecer que você pode fazer alguma coisa, amém? E você não está fazendo, beleza? Então vamos aqui para a introdução, né? Até porque eu já comi muito tempo aqui nesse começo da lição, mas eu garanto a você que no decorrer da lição aqui agora eu vou andar um pouco mais, vou pular algumas partes, né? E vou falar só alguns pensamentos meus diante de cada tópico, amém? Introdução. O arrependimento é fundamental no processo da salvação. Ele abrange não somente uma mera tristeza pelo pecado. O arrependimento implica em uma mudança de pensamento, de propósitos e de novas ações. Esse foi o tema central da mensagem de Jesus Cristo. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse homem a nome algum. Tá. A salvação, ela só é dada a cada um de nós, claro, primeiramente por meio de Cristo. Se não fosse Cristo, claro, sem sombra de dúvida, nós sequer poderíamos chegar até o céu, correto? Mas o que me faz acreditar em Cristo, o que me faz enxergar a Cristo, é o arrependimento. Então, para eu crer em Cristo, eu tenho que me arrepender dos meus delitos e dos meus pecados. Até porque, na lição número 2, nós aprendemos sobre esses pecados que nós cometemos, né? Portanto, quando eu me arrependo desses meus pecados, não é somente uma tristeza, eu não vou ficar somente chorando, não, de forma alguma. Eu vou ficar feliz. Esse arrependimento não vai provocar em mim uma desilusão, algo que venha me dar algo que vai me deixar triste, algo que vai me deixar tristonho, não. Esse arrependimento, ele provoca na minha vida uma alegria. Por que uma alegria, Thiago? Provoca uma alegria a tal ponto de dizer, poxa, eu não merecia ir para o céu. Mas a graça de Cristo foi tão grande na minha vida que eu não vou mais cometer tais pecados, porque eles acabam me afastando mais e mais de Deus. Bem, eu acho que já deu para nós entendermos completamente sobre o que é que nós iremos aprender. Então não vou mais aqui me aprofundar na introdução, até porque a contextualização que eu tenho falado aqui já foi muito grande. Então vamos lá. Por que nós necessitamos de arrepender, Thiago? Vamos para o ponto número 1. O arrependimento é um assunto de grande relevância, pois por ele viramos as costas para o pecado e nós voltamos para Deus. Precisamos conhecer sua importância, o que significa e como alcançá-lo, né? Pecado aqui, né? E o homem olhando para Deus, ou seja, quando você se arrepende, você vira as costas para o pecado e então se inclina para Deus, deixando todo o embaraço deste mundo para fora e se curvando para o Rei, aquele que fez todas as coisas. Subtópico número 1. O arrependimento e seu significado. Vamos entender um pouco aqui sobre o significado desse arrependimento. O termo usado para o arrependimento é metanoia e não se restringe apenas a uma mera tristeza pelo pecado. Significa uma mudança de pontos de vista, de pensamento e de propósito. O arrependimento faz com que o homem pecador passe a odiar coisas que antes amava e amar as coisas que outrora odiava. Tiago, me explica um pouco sobre esse arrependimento na minha vida. Como é então que eu vou saber que eu me arrependi? Eu vou dar somente um exemplo. Vamos imaginar que você gostava, né? Que você gostava de fumar. Vou dar um exemplo muito básico aqui. Tenho certeza que todo mundo já viu alguém fumando, né? Você gosta de fumar, fuma todos os dias, toda hora quando acorda de manhã, você fuma. Se você acorda de madrugada, você pega um cigarro e fuma. O fumante, ele é assim, o viciado. Se você sai para trabalhar, você sai com o cigarro na mão, sai pedindo, se você não tem um cigarro, você sai pedindo quem seja, né? Quando você se arrepende de tal ato como esse, automaticamente a sua consciência vai lhe acusar de uma maneira assim. Quando você vai ver um cigarro, você fica, ixi, eu não quero isso. Eu não quero isso daqui não. Então você vai procurar dia após dia se afastar do cigarro. É claro que você não vai deixar de um dia para o outro,
É dessa forma que é a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Existem muitas pessoas, né, que nunca matou, que nunca roubou, que nunca fez nada trágico assim, né? Mas existem muitas pessoas também que já mataram, que já roubaram, que viveram disso, de matador de aluguel. E essas pessoas, para abandonar alguma prática, essas práticas, há um processo muito longo. Não é fácil, não é rápido. Então, quando você se arrepende de tal ato, você não vai ficar triste por fazer isso, não. Você vai ficar feliz. Eu falei isso ainda há pouco. Você vai ficar feliz, feliz, feliz. Porque agora você não vive mais no domínio do pecado, mas você vive agora no domínio da graça, no domínio do Espírito Santo. Subtópico número 2. Por que, Tiago, nós necessitamos de um arrependimento? O pecado encerrou todos os seres humanos. Uma mesma condição que é perdidos. E a Bíblia revela que Deus manifesta sua ira contra a impiedade e injustiça dos homens. Era preciso solucionar esse problema, sem sombra de dúvida. Deus então tomou a iniciativa de reconciliar o mundo por intermédio de Cristo. O arrependimento é a reação positiva do homem ao chamado divino, que é a reconciliação. Devemos então nos arrepender, porque é uma modernância, porque todos nós somos pecadores, porque estamos separados de Deus e porque sem arrependimento nós não seremos salvos. O homem, então, Tiago, não tem o poder de mudar a sua própria natureza. Por isso, então, ele precisa se arrepender de uma forma que sua vida inteira se converta a Deus. Você observou que ainda há pouco eu falei sobre a questão do arrependimento? O homem está separado de Deus, a sua comunhão foi corrompida com Deus por Adão e Eva, né? E agora, mediante Cristo na cruz do Calvário, essa comunhão pode ser voltada de um homem para com Deus. Só que essa comunhão, essa ligação do homem para com Deus só pode ser ligada novamente, só pode voltar novamente se eu ou você nos arrependermos. E é isso que nós fazemos, é isso que nós fizemos, eu particularmente há 3 anos atrás. Arrependi dos meus delitos, arrependi dos meus pecados e me converti a Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. Amém? Subtópico número 3. Os agentes provocadores do arrependimento. Vamos lá então. Quem é esse, Tiago, que me faz então me arrepender dos meus delitos e pecados? O arrependimento é uma condição para restaurar a comunhão com Deus. Isso nós aprendemos. Caso as pessoas não creiam em Cristo como seu Salvador, morrerão então em seus pecados. Mas quem fará esse trabalho, Tiago? Quem convencerá o mundo dos seus pecados? O Espírito Santo. Só ele é quem pode convencer os homens de sua miséria. E qual ferramenta ele utiliza para fazer esta obra? Ele faz isso através da pregação do Evangelho. Aliado à palavra, o Espírito Santo expõe então a culpa nos corações empedernidos e desperta a mente das pessoas para o arrependimento. O Espírito Santo vem ensinar ao mundo que as pessoas não podem encontrar a salvação em suas próprias justiças pecaminosas. Por isso precisamos então nos arrependermos. Eu vou citar aqui somente uma história bem curta, uma ilustração que abrange todo o tópico número 1. Você pega um porco, a mente de um porco, e coloca na mente de um homem. E coloca um prato de carniça e um bolo saboroso. O que é que esse homem, agora com a mente do porco, vai preferir comer? A lasanha lá, o bolo gostoso, ou as imundícias, que é a lavagem, né? As coisas que são os restos. É claro, sem sombra de dúvida, que este homem que está com essa mente deste porco, ele vai procurar as imundícias, as lavagens. Por quê? Porque o porco está acostumado a comer porqueira. Correto? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é meio que ele vem na mente deste homem que está com a mente do porco. Essa mente desse porco é uma mente contaminada, é uma mente poluída. É nesse sentido que eu estou querendo falar. Vem ao homem, né? Tira a mente do porco do homem e coloca a mente do homem normal. E então ele passa a enxergar que o melhor para ele não é a imundícia, mas é a comida, o bolo, a lasanha. Então ele vai escolher o que, Tiago? Ele vai escolher, claro, sem sombra de dúvida, a lasanha. Ele não vai escolher
a lavagem, né, as coisas imundas. Por quê? Porque agora o Espírito Santo abriu os seus olhos. É dessa forma que Deus faz conosco, prezado professor, aluno, ouvinte do canal EBD em Foco. Nós estávamos com escamas em nossos olhos, Paulo falou. O Espírito Santo abre os nossos olhos e nós enxergamos o abismo que nós iríamos cair. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, nós enxergamos o abismo, então escolhemos a vida eterna. Amém? Então é dessa forma que funciona o arrependimento em nossa vida. O processo, então, desse arrependimento. 3 coisas importantes estão envolvidas no processo do arrependimento. A convicção acerca das faltas que cometemos ao longo da nossa vida, a contrição produzida pelo arrependimento, a qual nos conduzirá a um sentimento de repulsa e essas faltas, e a nossa confissão, que nos esvaziará e trará conforto diante de Deus. Vamos ver então a convicção. O primeiro sintoma que surge no homem que está no processo de arrependimento é a certeza de que algo está errado. Nesta hora, o pecador se sente indefeso, envergonhado e miserável. Sua primeira reação é reconhecer que está perdido. E como resultado da obra do Espírito Santo, ele sente um vazio, sente que algo lhe falta. E que, após ouvir a palavra de Deus, é impelido a confessar as suas culpas. Enquanto o sistema do mundo procura tirar pessoas de uma vida de miséria, Cristo, através de sua palavra, tira a miséria da vida das pessoas. O homem, né, ele só consegue a sua salvação a partir do momento que ele entende, que ele reconhece que ele é um pecador. Não tem como ninguém chegar ao céu sem antes reconhecer que é falho, sem antes reconhecer que é pecador, sem antes reconhecer que é merecedor da ira de Deus. Portanto, nós, agora salvos em Cristo Jesus, antes nós tínhamos uma certeza, né, entre aspas, claro, não, eu não sou pecador, eu não sou falho, eu não ofendo a Deus. Só que quando nós enxergamos a Cristo, quando nós acreditamos em Cristo, quando nós confiamos em Cristo, agora salvo, nós temos a convicção que nós éramos pecadores, que nós provocávamos o tempo todo a ira de Deus com os nossos delitos e pecado. Isso se chama convicção. Tá. Então vamos aprender também o segundo passo, que é a contrição, ou do processo do arrependimento. Segundo o dicionário, a contrição é um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e por ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo, mas por amor e gratidão à divindade. Sem esse profundo sentimento de tristeza, não há arrependimento frutífero. No Salmo 51, Davi demonstra que não apenas estava convicto de seu pecado, mas também quebrantado e contrito. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Uma pessoa arrependida passa a odiar suas antigas práticas e se empenha em reparar os danos que foram causados a outros. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A verdadeira contrição não sente simplesmente as consequências do ocorrido, mas odeia o realizado. Tá. Vou dar somente um exemplo sobre a contrição. O personagem bíblico, Tiago, eu não vou dar o de Davi está muito claro já aqui. Eu vou dar um exemplo de Zaqueu. Você observa que quando Jesus chega ao encontro de Zaqueu, que quando a Bíblia diz que Jesus disse que a salvação entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu, o que ele fala? Qual é a atitude que ele toma? A contrição. Que contrição foi essa? Além dele se arrepender de ter cometido tal ato, de ter cobrado muitos juros abusivos em cima das pessoas, agora ele tem uma mudança de comportamento. Isso se chama contrição. Qual é a mudança? Ele promete a Cristo que iria dar, melhor dizendo, 3 vezes mais, se não me falha a memória, aqueles no qual ele defraudou. Isso é contrição. Arrepender de seus delitos, das suas falhas, daquilo que errou, e procurar reparar esses erros. Amém?
E o outro ponto é a confissão. A convicção acerca dos pecados produzida pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo resultará em contrição, certo? E então conduzirá a cada um de nós à confissão. A tendência humana é esconder e cobrir os pecados, porém aquele que encobre não prospera. Lembra que Adão e Eva encobriu a sua transgressão, né? Mas você observa que que Deus teve que expulsar eles. Por quê? Porque eles não reconheceram que cometeram tal pecado, não confessaram a Deus. A confissão expressa que recebemos e admitimos que somos pecadores. Vide a atitude do profeta Isaías, dos convertidos em Efésios, né? Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, ele entende que é pecador, ele muda o seu comportamento, né? Deu o caso aqui de Zaqueu, ele defraudou as pessoas, ele prometeu que iria ressarcir as pessoas 3 vezes mais. Ele mudou seu comportamento. E ele confessou a Cristo que realmente Cristo era o Senhor e Salvador de sua vida. Então, existe a convicção, reconhecer que é pecador, mudança de hábito. Se eu pecar, agora eu não vou pecar mais. E então, eu vou confessar a meu Deus todas as vezes, todos os momentos que eu cometer tal falha. Amém? Mas, nós temos que tomar um entendimento. A vida do cristão, né, após de se arrepender, é algo bem interessante. Porque a palavra de Deus diz que toda árvore, né, que está ligada à videira verdadeira, ela produzirá fruto, bons frutos. Frutos até mesmo de arrependimento. A árvore que não estiver ligada na videira verdadeira, esta árvore então não produzirá fruto e ela tem que ser cortada. Amém? Então, após nos arrependermos dos nossos delitos e pecados, nós temos que produzir frutos. E é sobre isso que nós iremos aprender no tópico número 3. As atitudes que sucedem após o arrependimento determinarão a natureza dele. O genuíno, profundo e sincero arrependimento deve ser caracterizado por bons frutos. Caso contrário, tal experiência foi mero remorso, que em nada afetou a vida posterior. Abandonando então as práticas do velho homem. Os arrependidos agora vivemos reconciliados com Deus e esta aliança, melhor dizendo, e estar aliançado com Deus é manifestar uma atitude diferente de comportamento. Paulo diz que devemos nos despojar do velho homem, renovar-nos no espírito de nossa mente e nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Recebemos então uma nova roupagem e devemos abandonar a roupagem antiga. O homem, isso já está mais do que bem falado, deu o exemplo de Adão, ou melhor dizendo, deu o exemplo aqui ainda há pouco de Zaqueu, né? Você pode até aprofundar um pouco mais na história de Zaqueu, para você já emendar aqui no tópico número 3 com o subtópico número 1. Aquele que se arrepende dos seus pecados agora tem uma vida frutífera, até o ponto que abandona as práticas que ele tinha quando ele era, por natureza, filho da ira, agora ele é filho de Cristo, né? Nascendo da água, nascendo do Espírito, como Cristo falou para Nicodemos. Bem? Subtópico número 2 tem o tema a novidade de vida. Novidade é algo que muitos desejam e poucos adquirem. É isso que Jesus nos oferece, algo que ninguém pode dar e que muitos necessitam. O mundo oferece sempre algo que com o tempo perde a graça e se torna obsoleto. Jesus não. O que ele nos dá nunca perde o valor. Quando estamos em Cristo, somos sempre renovados. Por isso devemos sempre nos comportar como diz as Escrituras, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. Somos a novidade de Deus nessa terra e devemos estar sempre renovados nossa mente. Renovando nossa mente, devemos vencer as artimanhas dos inimigos que visam nos fazer voltar à velha vida. Você observa que
A cada dia que passa, as pessoas, ela, por exemplo, hoje tem uma tendência, né? Um modelo de roupa. Uma ideia só que eu vou dar aqui. Existe um modelo de roupa. Aí tal, as mulheres começam a comprar aquelas roupas, os homens começam a comprar aquelas roupas. Aí quando pensa que não, passa o verão ali, aí já tem outro lançamento de roupas. Aquelas roupas passadas já não servem mais. E as pessoas, dia após dia, atrás de novidades. Dia após dia, atrás de televisões melhores. Dia após dia, atrás de um telefone melhor. E assim por diante. E essas novidades vão ficando para trás e vão procurando outras novidades. Só que existe uma novidade, né, que somente uma pessoa pode dar. E essa novidade não é passageira. Essa novidade ela é eterna. Essa novidade é Cristo Jesus. Tópico número 3, encerrando ele, subtópico 3, diligência. A vida cristã é desafiadora e a permanência nela é uma questão de sobrevivência espiritual, onde nossas escolhas, com a ajuda do Espírito Santo, determinarão nosso crescimento. Devemos sempre nos perguntar: estou perseverando na fé? Minha conduta demonstra um cristianismo aprovado, dúbio ou reprovado? O que estou fazendo para melhorar meu relacionamento com Deus, com meus parentes e com os irmãos em Cristo? Qual tem sido o meu interesse pelas Escrituras, pelas escolas bíblicas dominical, pelos cultos, pelas comunhão com os irmãos? Será que estou contribuindo com os meus dons e talentos? Ou os enterrei por algum motivo? A Bíblia nos alerta a sempre nos apresentarmos aprovados diante de Deus e com afinidade na palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que nós, agora salvos em Cristo Jesus, arrependidos dos nossos pecados, convictos que nós erramos, será que nossas atitudes foram mudadas? Será que quando o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, quando olhar para mim, vai enxergar verdadeiramente na minha vida Cristo? Ou vai enxergar aquele velho homem que eu ainda não sepultei? Portanto, precisamos ser diligentes, precisamos tomar uma atitude de mudança a tal ponto que as pessoas, quando olhar para nós, né? Eu vou dar um exemplo. Você lembra quando Cristo morreu, ressuscitou, que foi ao céu? Como é que as pessoas foram chamadas? De cristãozinhos, imitadores de Cristo. É dessa palavra que eu, Tiago Rios, quero ser chamado pelos meus vizinhos, pelos funcionários que trabalham na minha empresa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus avós. Eu quero ser chamado de crentezinho quadrado. Eu quero ser chamado de cristãozinho mesmo. Chega de sermos chamados aí pelo mundo afora. Ah, não, esses crentes aí, eu não vou ser crente. Ser crente para ser que nem esses que estão dentro da igreja? Para quê? Vamos botar um basta nisso. Vamos nos reconhecer, nos arrependermos das nossas atitudes. Será que as minhas atitudes como cristão estão provocando mudança também na vida do meu funcionário, na vida do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha esposa? Portanto, é necessário nós nos arrependermos, claro, mas é necessário também nós darmos exemplos e exemplos como Cristo deu aqui nessa terra. Para concluirmos, o Senhor Jesus foi claro que os seus discípulos devem pregar o arrependimento e a remissão de pecados. O teólogo alemão Dietrich, me perdoe aí, Bonhoeffer, me perdoe pelo nome, mas vocês dão conta de ler, vocês são mais estudiosos do que eu, determinou de graça barata a mensagem de salvação destituída de arrependimento. Que evangelho estamos pregando? Hoje nós observamos nas igrejas que pouco tem pregado sobre um arrependimento, sobre mudança de vida. Observamos em muitas igrejas que pregam: venham como está e ficais como estás. Sem sombra de dúvida, Cristo falou: venha como está. Mas você não observa em nenhum momento Cristo falando para aqueles, principalmente para os seus discípulos, fique da maneira que está. Não, não foi assim. Um dos discípulos de Cristo era pescador de peixe. E o que Cristo falou: venha do jeito que você está, sujo mesmo aí. Mas agora você não vai ser mais pescador de peixe. Agora você vai ser pescador de almas. O que Cristo
oferece para mim, para você, prezado professor, ouvinte do canal EBD em Foco, é mudança de vida. Nós sequer vamos chegar até o céu sem termos uma vida mudada por completo. O ladrão da cruz, ele reconheceu que era pecador, que era falho, mas eu tenho 100% de certeza que se ele pudesse continuar sua vida aqui na terra, a sua vida iria mudar. Assim como Zaqueu mostrou que era necessário mudar o seu comportamento, a mim e a você também temos que mudar os nossos comportamentos dia após dia e lutarmos para termos uma vida santificada diante de Deus. Muito obrigado. Que Deus em Cristo venha abençoar a você. Venha abençoar a você que está escutando, que é ouvinte do canal EBD em Foco. Que Deus venha dar a você, que Deus venha dar a mim, a nós, sabedoria. E que nós dia após dia possamos reconhecermos que somos pecadores e que necessitamos nos santificar até que Ele venha e nos glorifica por completo e leva-nos para a glória eterna. Muito bem, que Deus em Cristo abençoe, a paz do Senhor.